Olá, meus alunos do nono ano, espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai iniciar hoje de uma forma diferente, primeiro com a nossa correção e logo após a revisão para o simulado. Em breve vocês receberão orientação no grupo de WhatsApp sobre esse simulado, tanto do plano de estudo, o que vocês irão estudar em cada disciplina, quanto como será realizado esse simulado e em que dia. A gente vai iniciar a nossa correção da atividade do dia 19/8 sobre basquete, destaques internacionais. Eu sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. A primeira questão fala sobre por que Michael Jordan é considerado por muitos o maior jogador da história do basquete. Simplesmente pelos feitos aí, a resposta. Eleito por 5 vezes o melhor jogador da temporada da NBA, foi cestinha da liga por 10 temporadas, melhor jogador das finais dos 6 títulos do Chicago Bulls. Então tem várias características porque é o maior da história do basquete. A segunda questão fala: Kobe Bryant foi um dos poucos atletas do basquete americano a ser escolhido no recrutamento da NBA direto do ensino médio. É correto afirmar que as alternativas, e aí a gente vai fazer o comentário somente sobre a resposta incorreta, porque a alternativa A, B e C são as respostas corretas, todos são características do Kobe Bryant. E por que o item D não está correto? No item D diz melhor jogador das finais de todos os 6 títulos do Chicago Bulls, O Kobe Bryant não jogou pelo Chicago Bulls. Quem jogou pelo Chicago Bulls foi Michael Jordan. Então aí por isso a alternativa está incorreta. A gente vai iniciar agora a nossa revisão de simulado, Eu procurei colocar o assunto, o conteúdo bastante sucinto, até mesmo para a gente poder ver de uma forma mais abrangente. E aí procurei colocar somente o conteúdo sobre dança, A gente vai iniciar com a definição de dança: manifestação artística e corporal que caracteriza pelos movimentos ritmados, geralmente com auxílio de som e música, surgindo em vários locais, períodos, estilos e com objetivos diferentes. Aí a gente vai ver daqui a pouco falar sobre os períodos da dança, desde o período onde se enalteceu a dança até os períodos onde a sociedade não gostava que as pessoas e as outras pessoas influentes na sociedade dançassem, até os dias atuais na idade contemporânea. Aí a gente tanto tem um objetivo diferente a dança, que a gente pode ver aí as características de cada local, Aqui no Brasil, na figura aí, os índios dançando devem fazer cultos, agradecimentos. E recentemente esse meme aí no caixão virou um hit, na internet, que realmente é feito dessa forma, mas são para endeusar as pessoas que estiveram na terra, Eles realmente dançam, é verídico isso aí, e acontece no país do Quênia, acontece muito nas cerimônias, nos rituais fúnebres, momentos fúnebres. E a dança também tem diferentes ritos, em rituais religiosos, momentos fúnebres, pode-se dançar em atividades de lazer, atividades folclóricas, em espetáculos, em atividade física e em outras finalidades também. A gente vai ver os períodos da dança. Na era primitiva, o homem dançava pela sobrevivência, já que ele era um politeísta, tinham vários deuses, agradecia o deus sol, o deus chuva, o deus água quando recebia água, os alimentos. Então ele dançava em forma de agradecimento. E essas danças ficaram registradas nas paredes das cavernas através das figuras rupestres, os desenhos. E na Idade Média foi um período onde ficou conhecido como Idade das Trevas, porque esse período que se estendeu de 476 a.C. até 1453
foi um período onde a dança era proibida, quem dançasse poderia ser preso ou morto. As maiores autoridades eram a igreja. Desta maneira, a interferência da religião era constante na sociedade, né? E normalmente, a gente está vendo aí na figura, quem praticava a dança eram as pessoas pobres, os camponeses, né? Quem ficava lá embaixo na sociedade, eles praticavam, mas era na clandestinidade. Daí surgiu as tabernas, né? Os locais onde as pessoas bebiam e dançavam e as escondidas, né? Não podia, porque, como eu falei no início, se fossem pegues pelas autoridades naquela época, tanto as autoridades da igreja como os monarcas, né, os reis e as rainhas, se forem pegos, poderiam ser presos ou mortos. Por isso que o período ficou conhecido como Idade das Trevas, né, para a dança, a proibição da dança nesse período. O próximo período é a Idade Moderna. Nesse período iniciou na Itália, no século XV, e foi até o século XVII na França, chamada fase de ouro, porque nesse período se dava ênfase à dança, né? Principalmente os monarcas da época, né? Os reis, as rainhas, principalmente, né, na Europa, na Itália, na França, porque eles gostavam de inserir essa dança dentro do teatro, no balé, no próprio balé, quando se iniciou também. Então os monarcas daquela época gostavam de ver a dança e por isso ficou conhecido como a chamada fase de ouro da dança. Já na Idade Contemporânea, né, que a Idade Contemporânea nasceu nos meados dos anos 60 e vai até os dias atuais. A dança se renova constantemente. Você pode ouvir uma música e você mesmo criar uma coreografia, então aí chamada a Idade Contemporânea da Dança. Nasceu naquele período, nos anos 60, com a intenção de protesto e liberdade de expressão. Porque essa dança não possui técnica estabelecida, podem dançar pessoas independente da idade, do gênero, as pessoas podem dançar, até nos dias atuais. E aí a gente vai falar um pouco sobre as danças folclóricas brasileiras, né? A gente tem um exemplo aí na figura sobre várias danças folclóricas. A gente pode ressaltar uma aqui do nosso estado, né, que a gente vai já falar, o forró, muito característico e presente no nosso estado, assim como em outros estados, o frevo, em Recife, o coco também praticado aqui no Ceará, mas também em outros estados, reisados, que a gente já ouviu falar, bumba meu boi no Maranhão, e por aí vai outras danças folclóricas. São formas de desenvolver expressões artísticas com base em tradições e costumes de povos. Por isso que é tão diferente de estado para estado e também acontece de diferenciar até entre países, né? O país sofre influência das tradições dos estados, de povos africanos, indígenas e europeus. Por isso que muda bastante. Dependendo de como aquele determinado estado foi colonizado, se foi colonizado por europeus, se foi colonizado por portugueses, por holandeses, por alemães, dependendo da característica de cada estado, as danças também podem mudar. Os tipos de dança possuem diversas funções. Você pode dançar em datas religiosas, dança folclórica pode fazer homenagens, agradecimentos, saudações de forças espirituais, e por aí vai as características de cada função da dança. São festas populares caracterizadas. Todas essas danças folclóricas, o nome já diz, né, vindo do folclore, são caracterizadas por terem música, sempre tem músicas, tem figurinos apropriados. Uma roupa que você dança forró não é a mesma roupa que você dança frevo, que não é a mesma roupa que você dança quadrilha. Então tem figurinos apropriados e também cenários que representam, né? Cenários ou como direi, aparelhos que representam. Por exemplo, no frevo, como vocês podem ver aí na figura, tem o sombreiro, né? Na quadrilha tem a questão das bandeirinhas, da fogueira, tem as suas representatividades, né? Os cenários representativos. O forró é originário, né, na região nordeste do Brasil,
bastante popular e comum, especialmente nas festas juninas. As festas juninas essas, que não são mais características só do Nordeste do Brasil, já estão espalhadas por todo o cenário nacional. As músicas são executadas tradicionalmente por um trio de instrumentos. O acordeon, que em muitas regiões do Brasil chama de sanfona, a zabumba e o triângulo. E aí a gente faz uma menção ao chamado rei do baião, né? Um dos gêneros do forró, que é o Luiz Gonzaga, na figura número 2. E aí várias pessoas dançando forró ao mesmo tempo em um salão, que também o forró, além de dança folclórica, também é considerado uma dança de salão por ser praticado no salão. Quadrilha, a próxima dança folclórica, teve origem na Inglaterra no século XVIII, foi popularizada no Brasil a partir do século XIX por conta da corte portuguesa, que gostava de dançar quadrilha, ver pessoas dançando quadrilha. Popularizou muito no meio rural, por agradecimento, ainda tem a questão de agradecimento da colheita, né? Principalmente nos meses de junho, e ressaltando a questão de reverenciar os santos, né? São João, São Pedro e Santo Antônio. É uma dança típica de festas juninas, né? Bailada de duplas de casal, caracterizadas com vestimenta típica caipira e matuta. A gente pode ver que tem a questão da tradição também, né? Na figura número 1, inicia a tradição desde os pequenos até tem pessoas adultas que continuam dançando quadrilha por vários anos. E aí a nossa última dança folclórica, que é o chachado, tem uma característica particular, né? A dança popular do sertão nordestino, do chachachá, que os dançarinos fazem ao arrastar os pés no chão, né? No chão da terra seca durante a dança, e fazem esses arrastados nos pés, eles estando de percatas ou alpercatas, né? Que são aquelas sandálias de couro, utilizado muito pelos lampiões, né? O bando de lampião, os cangaceiros, que faziam isso na década de 1920, lá em Serra Talhada, no Pernambuco, que é originário de lá. Assim como o forró é originário aqui nosso, né? Lá em Serra Talhada, o chachado tem grande ênfase. Esses cangaceiros eram uma dança exclusivamente no início masculina, só os homens podiam dançar, como vocês verem aí na figura número 1. Pois naquela época ainda não havia mulheres no cangaço, e as poucas mulheres que tinham no cangaço eram somente ou do chefe, o chefe dos cangaceiros, ou da pessoa que tomava de conta dos outros cangaceiros. Então era pouquíssima as mulheres que tinham no cangaço. Praticamente não existia nenhuma envolvida com os cangaceiros, porque eles não permitiam que as mulheres fossem inseridas dentro desse contexto. Faziam da dama arma a dama, né? No caso, a dama que era considerado a arma. Eles pegavam a arma deles e começavam a dançar com as armas, com os facões, com as espingardas, imitando como se fossem as damas, para vocês verem que no início era feito dessa forma. Por isso tudo, a dança ficou conhecida como a dança do lampião. Vocês podem ver aí a figura número 1, como era feito no cangaço, e a número 2, como é feita hoje tradicionalmente no estado de Pernambuco e em alguns outros estados do Nordeste. A gente vai encerrando aqui a nossa correção da atividade do dia 19/8 e também a revisão para o nosso simulado. Lembrando que esse simulado, em breve vocês receberão todas as orientações no grupo de WhatsApp, tanto do plano de estudos, conteúdos e as disciplinas que vocês irão estudar, todos os conteúdos das disciplinas, e também como será realizado esse simulado, qual a forma que vai ser realizado. Espero que vocês tenham gostado e que fiquem todos com Deus.